Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, ó, pré-aquecimento da imersão Legos Day, que vai acontecer quarta-feira que vem, dia 30 de março. Ó, se você tá vendo essa gravação, acelera um pouquinho e vai direto pro nosso conteúdo. Oi, tudo bem? Nós vamos fazer o quê? Falar hoje sobre os 4 passos, ó, pra você se tornar diferenciado, destacado. Oi, Marcinha, tudo bem? Daqui a pouco eu vou te chamar. A Márcia é uma convidada aqui muito especial para você se destacar no mapeamento comportamental. Então vem comigo aqui, ó. 4 passos para você se destacar e inovar no mapeamento comportamental. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Enquanto estou agora esperando o pessoal chegar. Oi, Poli! Bom ter você aqui, Poli. Muito legal. Mas sim, depois você já pede aí, ó, pra você entrar, que daqui a pouco eu vou te colocar, hein? Sejam todos bem-vindos. Oi, Maglia, tudo bem? Então tá bom, pessoal. Eita, coisa boa. Thaís, seja muito bem-vinda. Que é Ciências Ambientais. Uau, tem muita gente aqui, muito legal. Pessoal, olha só que interessante. Só me escreve aqui se você já é um analista comportamental DISC, se você também já é um especialista no mapeamento comportamental. Como vocês que me acompanham sabem que quando eu falo de... Oi, Ana, tudo bem? Quando eu falo sobre mapeamento comportamental, eu não estou falando só do DISC. E sim, estou falando de outros assessments que completam o mapa comportamental. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ó, gente, espera aí. Deixa eu tirar aqui as notificações, não perturbar aqui. Vamos lá, voltei. Tive que tirar aqui, pausar, porque tava cheio de pipocando aqui meu celular. Oi, Bia! Seja muito bem-vinda! Já pede a solicitação que daqui a pouquinho eu já vou te chamar, Vinícius. Pessoal, então vamos lá. Eu preparei aqui, se você já é um analista em perfil comportamental DISC. Oi, Silva, seja bem-vinda. Não, Silva, Elza. Seja bem-vinda, Elza. E olha só, então, vamos entrar agora. Ó, rapidinho, se você conhece alguém que é analista, que tem vontade de se tornar, manda um aviãozinho lá, um direct pra pessoa poder também assistir. Oi, Gustavo! Seja bem-vindo, Gustavo. Então, olha só, pessoal, a gente muito se fala, né, muitos pensam que para você se destacar no mapeamento comportamental, sabe, se inovar, ser reconhecido, que você precisa o quê? Ter já, ó, anos-luz de experiência, né? Você já precisa ser autoridade para ter... E autoridade é engraçado que as pessoas pensam, a pessoa que tem autoridade, ela tem 300 mil seguidores, aí tem muitos seguidores. Não pense em números de seguidores. Não é assim que você é conhecido, visto como autoridade. Como eu já falei lá nos meus stories, a autoridade ela é construída, tá? E é com muita dedicação, estudo, foco, disciplina que você constrói a autoridade. Lembre-se, esquece número de seguidores, gente. Esquece número de seguidores. Tem gente que tem milhares de seguidores e não consegue vender nada. Tem gente que tem algumas dezenas ou centenas apenas de seguidores e vende muito. E eu conheço, e vende muito mesmo. Então, as pessoas, elas precisam ver em você verdade. Elas precisam ver em você que você sabe do assunto, que você conhece, que você tem algo diferenciado. E eu quero trazer, então, 4 passos para que você... Se você já atua em algum desses passos, ótimo. Então, é para você recordar e para você potencializar, tá bom? Oi, Alê, seja bem-vinda. Vamos lá. Olha só, o primeiro passo para você se destacar é tenha ferramentas diferenciadas, tecnológicas. Olha só, você é um profissional. Você é um especialista em mapeamento comportamental. Você é um especialista em fazer análises do DISC. Você precisa ser diferenciado, tá? Então, o que vai... Primeiro destaque, tem uma plataforma de gestão comportamental. Essa plataforma não é somente para você ficar enviando os assessments. Para quem não sabe, os assessments são os testes, o DISC, forças pessoais, tétrade do tempo, âncoras de carreira e assim por diante. Oi, Lucila, oi, Carol, sejam bem-vindas. Então, tenha uma plataforma onde você vai conseguir o quê? Fazer uma gestão do seu cliente. Olha só que interessante.
Não basta só a gente enviar o DISC. Eu vou trazer o DISC aqui, que as pessoas conhecem mais o DISC, mas eu quero que quem não conhece as outros assessments que complementam o mapa comportamental precisa conhecer. Eu vou estar falando lá no meu e na imersão Legos Day, tá? Oi, Larivane, seja bem-vinda aqui. Então, olha só, não é só para enviar DISC. Tem gente que fala assim, eu tenho uma plataforma só para enviar DISC. Não, 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 não. Além de enviar os assessments, você acompanha o seu cliente lá dentro de uma plataforma. Você primeiro acompanha sessões com o seu cliente. Você cadastra lá o seu cliente, vai acompanhando sessão por sessão. Você lá dentro constrói um plano de desenvolvimento para o seu cliente. Porque olha só, o seu cliente fez o DISC. Seu cliente fez os outros assessments. Ele conseguiu entender o que ele precisa desenvolver. O que o cliente precisa ajustar. Tá, então, ó, boa sorte. Vai com Deus. Tenho fé que você vai conseguir? Não. A gente precisa agora construir com o nosso cliente esse plano. Como é que ele vai fazer o passo a passo para atingir aquele comportamento? Comportamentos são hábitos, precisa de um acompanhamento. E tudo isso dentro de uma plataforma. Esquece papel, pelo amor de Deus. Esquece o Word. Ah, eu registro tudo no Word. Não, gente, por favor. Ó, somos diferenciados, correto? Vamos sair da manada? Vamos sair sei lá, quantidade de analistas que tem aí no mercado, todo mundo igualzinho, vamos sair dessa manada, vamos nos tornar diferenciados. Então, utilize uma plataforma que te diferencie. Então, o seu cliente vai conseguir fazer o seu cliente vai registrar dentro da plataforma. Você vai receber notificações do que o seu cliente está atualizando ou não, do desenvolvimento dele. Tudo por meio tecnológico. Pessoal, por favor, né? Ó, nós estamos em 2022 aqui. Por favor, gente. Oi, Raquel. Tudo bem? Jane, seja bem-vinda. É isso. Primeiro passo para ser destacado. Aí, olha só que legal. A capa do relatório, a tua logomarca, sabe? Teu branding, gente. Olha só que chique, tá? Então, seja diferenciado e isso vai te destacar. Mas, ó, anos-luz. As empresas, elas olham com outro olhar, elas olham os relatórios emitidos, é muito mais profissional do que apenas um relatório, enfim, vocês estão me entendendo, correto? Vamos para o segundo destaque, que é aqui eu quero daqui a pouco chamar minhas convidadas para vocês. Então, ó, primeiro destaque que eu anotei aqui, uma plataforma de gestão comportamental. Segundo destaque é, entenda do seu produto, do seu serviço. Ah, Gi, é lógico que eu sei sobre o DISC. Você sabe mesmo? Mas assim, você sabe com profundidade por que eu digo isso? Eu vejo vários analistas que sabem do DISC, mas eles acabam se limitando nas possibilidades de onde podem trabalhar. Então, olha só, dentro dessa plataforma de gestão comportamental, tem muita coisa para a gente se aprofundar com o nosso cliente, para trabalhar com o nosso cliente. E aí eu vejo que as pessoas, eu vou trabalhar só num negocinho, elas se limitam. Olha que interessante. Eu tive uma analista que ela simplesmente perdeu oportunidades numa reunião, porque ela falou, gente, eu não estava com clareza de tudo que eu poderia oferecer. Perde oportunidades. Mas eu falei para ela, mas você estudou? Você tem mergulhado? Lembra que eu falei do que vai te tornar uma autoridade no assunto? É teu conhecimento. Gente, olha, larga a preguiça de lado, pelo amor de Deus. É sério. Larga essa preguiça e vá se especializar. Se torne realmente um profissional diferenciado na sua área de atuação. Gente, nós que somos profissionais do comportamento, nós temos que, no mínimo, ser exemplos. Eu não tô falando que nós vamos ser perfeitos. Em todas as áreas nós vamos ser, não. Mas naquela área que você se propôs a trabalhar, a ajudar o seu cliente, você precisa estar falando, funcionou comigo primeiro. Por que eu resolvi, por que eu entrei nesse mundo do mapeamento comportamental? Porque primeiro ele fez diferença na minha vida. Deixa eu contar as diferenças que ele fez. Primeiro que eu aumentei minha autoestima, porque eu tinha baixa autoestima. Fiz a minha transição de carreira. Meu casamento mudou da água pro vinho. Tudo através do mapeamento comportamental. Oi, Luiz! Tudo bem, Luiz? Carol Salles, sejam todos bem-vindos aqui. Então, eu experimentei tudo primeiro, para depois eu falei, nossa, esse negócio realmente dá muito certo. Foi uma transformação tão grande na minha vida e eu resolvi
focar 100%. E hoje eu abri a minha empresa, a Sociedade Brasileira de Mapeamento Comportamental, de tanto que eu acredito nisso que, primeiro, na minha vida fez muita diferença. E eu tenho visto a diferença que faz na vida dos meus clientes. Então, olha, se especialize. Então, vamos tirar essa preguiça de lado. Você mesmo tem as ferramentas e você mesmo sabe como você pode desenvolver os comportamentos necessários para que você estude mais, para que você se apareça mais, seja o seu propósito. Porque você, afinal de contas, é um profissional do desenvolvimento humano. Então, por favor, comece com você, para que isso vai trazer credibilidade para o seu cliente. Ele vê em você transformação. Ele vê que o que você está vendendo, que você está falando, que você está pregando, você primeiro está fazendo em você mesmo. E olha só que interessante a história de um analista meu. Ele estava numa mesa de um bar, conversando lá com os amigos, aí chegou um amigo de um amigo, foram apresentados. No final, esse amigo era dono de uma empresa, esse dono de empresa tinha um conglomerado de 17 empresas. Olha só! Gente, ele falou assim, Gi, eu dei um banho, porque eu sabia de cabo a rabo tudo que eu poderia oferecer para aquela empresa. Então, numa mesa de bar informal, consegui só falar, não tinha slide, não tinha nada de apresentação, consegui falar tudo, porque já estava aqui, ó. Já sabia tudo, estava na ponta da língua, tudo que eu podia oferecer. E aí ele fechou o negócio com a empresa. Então, você tem que, saber estar muito preparado para essas oportunidades que nos surgem. Tá certo, gente? Tá tudo certo? Estão acompanhando? Deixa eu ver aqui. Beleza? Às vezes dá uma travadinha aqui. Bora lá, então. Então, esse é o segundo destaque para você ter. Conheça realmente. Olha, conheça, por favor. É porque eu dou mentoria para vários analistas. E eu vejo gente falando, meu pai, você tá perdendo a oportunidade. É a preguiça que não tá deixando você, sabe... especialmente influentes, eu sou influente, tá? Meu predominante perfil é o influente. E eu sei que o influente gosta muito dessa coisa das novidades e gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas, eu vou falar por mim. Eu precisei trabalhar meu foco, minha disciplina, sabe? Para que eu realmente me tornasse diferenciada. Então eu sei que às vezes a gente não gosta de ficar se aprofundando demais, a gente gosta mais do raso no bom sentido. E é verdade, é do influente. Mas eu falei, não, eu preciso do meu analítico, do meu ser aqui, para eu poder estudar e me aprofundar. Então vale a pena e isso me deixa diferenciada. Então vamos lá pro terceiro destaque. O terceiro destaque é assim, para você ser reconhecido, né, ter autoridade, escolha um nicho para você atuar. E agora algumas pessoas vão me bater. É engraçado porque tem pessoas que falam assim, mas Gi, nicho... A minha área dá para todos os nichos, e é verdade. O mapeamento comportamental, onde tiver um ser humano, a gente consegue trabalhar. Lógico, falando da plataforma que eu utilizo, é uma linguagem mais adulta. Então, acima de 16, 17 anos é que eu costumo atender. Mas, transição de carreira, escolha profissional, relacionamentos amorosos, líderes, liderados, tudo dá pra trabalhar, tudo. Então, e aí tem gente que fala assim, então só com pais, só com mulheres, só com homens, dá pra você trabalhar em qualquer área. Acontece que, se você, no Instagram, nas redes sociais, se você não limitar um público, você vai ser meio que visto como um generalista. E generalistas tendem a não, assim, ser muito atrativo para as pessoas. Eu não tô falando que não dá certo, tá? Porque eu acho que tudo pode dar certo. Mas tende... Oi, tudo bem? É a Schmitz. Tudo bem, lindona? Seja bem-vinda. E aí, o que pode acontecer? Quando você nicha... Imagine um médico clínico geral. Quando você tá com dor de garganta, você não vai no clínico geral. Não vou generalizar, mas provavelmente você vai no quê? No otorrino, sei lá eu. Se você tá com problema de pele, geralmente você vai num dermatologista. Se você tá com problema de dores de articulação, sei lá, você vai no ortopedista. Você vai num especialista. Então, quando você começa a trazer um público específico para você trabalhar, você começa a se tornar referência. Só que, lembre-se, se você é genérico, a sua comunicação pode ser que ela não consiga atrair as pessoas. É muito vaga, porque você está fazendo uma coisa muito geral. Se você se torna específico no nicho, a sua comunicação é mais direcionada. Então você começa... mas vou limitar. Ei,
tenho certeza que dentro do seu nicho, mesmo que todo mundo daquele nicho fosse para você, você não ia dar conta para atender. Então, você não tá limitando, você tá realmente, se especializando, né? O que seria dos ortopedistas se falasse assim, não, eu quero atender todos, né? O que seria do cardiologista se falasse assim também, quero atender todo mundo. Tá conseguindo compreender? Agora, como escolher um nicho? Vou dar algumas dicas aqui para você escolher um nicho. Olha só, você pode ter de algumas formas assim. Primeiro, veja a tua vida, a tua história. Veja como que foi, que de repente pode conectar. Um exemplo, eu comecei atendendo muitos casais, porque o meu casamento, eu tive toda uma transformação através do mapeamento comportamental. Eu também atendi algumas pessoas de transição de carreira, porque eu fiz toda uma transição de carreira através do mapeamento comportamental. Então, eu sei das dores, eu realmente senti tudo o que essas pessoas sentem. Então, eu comecei a trabalhar e falava assim, eu começava a rir, falava assim, gente, eu já passei por isso, eu já passei por isso. Então, vocês podem, de repente, direcionar naquilo que o mapa comportamental fez de diferença na sua vida, escolher esse nicho. Pode experimentar, vamos experimentar. Eu experimentei alguns nichos que eu falei, misericórdia, não mais. E aí, uma outra situação que você também pode verificar é assim, qual é a tua formação, né? Onde que você gosta? De repente você é do RH, de repente você é um gestor, de repente, sei lá, você é de alguma área e você quer trabalhar nisso, com esse público, porque você já tem uma experiência técnica e já sabe, agora incluindo o mapa comportamental, só vai potencializar aquilo que você faz. Olha só que interessante. Eu tenho um analista que ele teve muitos problemas de como ser pai para as filhas dele. Então ele achava que era de uma forma e não era. Ele falou que teve muitas confusões com as filhas dele. Depois que ele passou por esse processo do mapa comportamental, do autoconhecimento, ele começou a mudar a sua forma de agir com as suas filhas. Oi, Penha, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí ele começou a mudar. Então hoje ele criou um grupo, ele tem a marca dele é Paternidade. Então ele tem um grupo de mentorias, né, para pais, os homens, né, para a criação de suas filhas. Então, mas ele entende as dores, ele entende as situações, ele entende muito. Então ele começou a se tornar autoridade para os pais de filhos. Olha só, surgiu um nicho aí. Como tem pessoas que já trabalhou muito na parte de processo seletivo, tem pessoas que foram gestores por muitos anos e agora querem ajudar os outros gestores a serem melhores gestores. E aí, então, ele já tem uma expertise, já tem uma experiência nisso. E junto com o mapa comportamental, vamos lá para quem ainda não está entendendo sobre o mapeamento comportamental. Ele é a base, ele é a base do autoconhecimento. Não tem como a gente trabalhar um gestor se o gestor não fizer o mapa comportamental. Porque eu só falar coisas, geralmente pode ser que não sirva para aquele gestor. O gestor precisa entender como ele funciona. Ele precisa entender as pecinhas do quebra-cabeça dele. E aí ele vai conseguir entender muito melhor as pessoas que ele irá liderar, estão ali ao redor dele. Isso serve para liderados, gestores, pais, marido, mulher e assim por diante. Então a primeira coisa, antes, um exemplo, por que às vezes um casamento tá falido? Porque é um problema de comunicação. Mas se como era com meu marido, né? Então eu falava uma coisa, meu marido atendia outra e vice-versa. Do meu jeito era sempre o jeito certo, né? É lógico que era sempre o certo. Até parece, né? Isso era na minha visão. E aí, quando eu me conheci, entendi como eu funcionava e depois entendi como meu marido funcionava, aí foi outro cenário. Aí as fichas realmente caíram e nós ajustamos o nosso relacionamento, tá? Então, o mapa é a base, é a raiz de tudo. Fez sentido? Então, olha só. Experimente. Gente, ainda não sei o nicho, não sei qual nicho atuar. Vai, experimenta. Tá, eu experimentei vários nichos, eu quis passear por alguns, falei, não, esse aqui não dá pra mim, não. Esse aqui eu já gosto, esse aqui já gosto, né? E até que agora eu estou treinando, sendo mentora dos próprios analistas e também desenvolvendo quem quer entrar nessa área, né? Com formações e tudo mais. Oi, Daisy! Então, olha só, vamos retomar. Para você ser autoridade, para você se destacar no mercado, primeiro, né? Você tem que ter recursos inovadores, uma plataforma que realmente vai te ajudar e vai te diferenciar,
sabe? Onde o seu cliente fala, nossa, que coisa legal, diferente esse negócio, mas que ela vai ter um resultado muito legal, ela é prática para ajudar o seu cliente. Você precisa também, isso aqui ó, conhecer muito bem sobre o seu produto, entenda. Gente, não é a pior coisa. Sabe, e o que é isso aqui? Veja bem, não, é que eu ainda tô estudando, sabe? Sei lá, Não, sabe o que é? Cuidado, isso daí, nossa, na hora. Já a pessoa já vi, ainda é amador pra mim. Não, saiba do que você está falando. Estude. Nós temos outros assessments. Se você é meu analista aí ou de outras plataformas, estude bastante, por favor. Entenda do que se trata, para que você possa ser assertivo para aquela situação, tá bom? E também o terceiro destaque é escolha um nicho para que você seja referente. Isso é muito importante. Lembre, você vai limitar, mas eu falo que o limite vai só expandir a sua área. Você vai ser muito mais visto e mais... Nossa, fala com fulana que ela é boa no assunto, ela sabe declarar, ela realmente vai tratar aquela dor. Então imagine o seu nicho como se você fosse um cardiologista, um pneumologista e assim por diante. E agora, o quarto destaque que eu quero falar para vocês é: você faz a mesma coisa que todo mundo? Né? Eu gosto e se você já assistiu minhas outras lives, você vai escutar sempre eu falar sobre isso, porque é o coração. Qual é a importância de uma devolutiva? É você saber fazer uma boa devolutiva. Não basta só fazer o disque pra pessoa, vai lendo aí, tá? Vocês acham que às vezes eu tô zoando, mas não tô zoando, não. Tá? Então, assim, cuidado. A devolutiva é o coração. Por quê? É através da devolutiva que o nosso cliente vai poder ter consciência de como ele está e aquilo que ele precisa ajustar, desenvolver e minimizar. É aí. Se o nosso cliente não tem consciência sobre isso, ele não vai mudar. Ninguém muda se não vier primeiro pra cá, pra consciência. Tô falando demais. Só fala aí pra mim, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Fala um sim ou um não, por favor. Não me deixa sozinha aqui nessa live, não. A influente aqui gosta de interagir, gosta de conversar, pelo amor... Já gosto de ver, né? Não tô vendo ninguém aqui ainda. Então só escreve pra mim, tá fazendo sentido? Por quê? Não adianta eu falar pra... Vocês já devem ter acontecido isso com vocês. Fulano precisa mudar. Fulano precisa mudar, mas não muda. Por quê? Porque pra ele, até parece, né? O cara que tá louco. Imagina, né? Quando a pessoa não... Oi, Penha. Que bom. Obrigada, Penha. Quando a pessoa não se... que bom, gente. Super sentido. Que bom. Tô sendo clara, né? Porque às vezes eu tenho tanta informação... E aí eu não consigo, às vezes, passar, eu pulo algumas coisas. Então, isso é importante. E aí, nas devolutivas, o que é uma devolutiva? Eu vou sentar com o meu cliente, online ou presencial, e aí nós vamos, então, destrinchar todo o relatório. E aí nós vamos trazendo consciência para o nosso cliente. E um destaque, que é, você faz devolutiva igual todo mundo, né? E assim, as devolutivas rasas, muitas vezes. Que tal, então, se aprofundar nas devolutivas? Oi, Vinícius, tudo bem? Que tal você fazer diferença nas devolutivas? Pode fazer uma pergunta, lógico que pode, Ale, por favor. Oi, Grazi! Gente, Grazi, tô em Campinas, viu? Só pra você saber, voltei pra terrinha. Vamos conversar. E aí, olha só, que tal? Pode, Ale, por favor, faz a sua pergunta, tá bom? Pra gente conversar aqui. Que tal você começar a fazer diferenciada as suas devolutivas, trazendo muito mais informações para o consciente, fazendo o seu cliente realmente enxergar o pensamento dele em 3D, ter uma visão de fora. Eu gosto de falar essa visão de fora. Olha só que interessante. Veja se não faz sentido aqui. Quando você está conversando com a pessoa numa devolutiva tradicional, você só tá racional com racional. Você não tá... Vamos lá, rapidinho, gente, ali. Devolutiva ao cliente. Se o empresário me contratou, devo dar a devolutiva ao colaborador ou ao empresário que me contratou? Ah, tá. O empresário te contratou para você fazer um disque, um exemplo com um colaborador dele, correto? Olha, sim. Então, vou falar algumas situações aqui. Se o empresário te contratou, ele vai falar, olha, eu quero que você faça com o meu funcionário X. Vamos... que bom, Grazi, isso mesmo, vamos marcar. Então, olha só, Ale,
Você pode, sim, vai falar com o empresário sobre isso, mas deixar claro para o funcionário. Olha, quando eu começo a devolutiva com o funcionário, eu falo assim, porque, primeiro, o empresário não me contrata assim, faz ali, faz o disque com todo mundo aqui, vê que vai dar. Não, ele tem um propósito quando ele me contrata. Tem alguma coisa está acontecendo, então eu tenho que ter um direcionamento, porque toda devolutiva ela tem que ter um objetivo, um propósito. Então, às vezes, o empresário me contrata assim, minha equipe não tá performando, o pessoal tá ruim aqui, vamos tentar entender. Então, eu já sei o que tá acontecendo na dor, na visão daquele empresário. Vou fazer o disque e aí eu mostro o disque sim pro empresário e a gente, antes, o que a gente faz? Nós vamos fazer uma sensibilização, falar que vai fazer um trabalho lá com aqueles funcionários ou com aquele funcionário, né? Que a gente então vai fazer algumas análises e aí sim, falou, olha, isso aqui, eu vou fazer uma devolutiva com você e eu vou passar as informações do que nós vamos trabalhar junto com o seu gestor. Então é o gestor, o dono daquela empresa, que ele vai me orientar. Falou, olha, pela tua dor, pela aquela situação que você está me apontando, olha aqui os comportamentos. E a gente vai traçar um plano de ação. É muito tranquilo, tá? Não tem essa coisa, tem que fazer escondido, se ele souber. Se você deixar bem clara a situação que vai ser, tá tudo em ordem, tá? Clareza é a principal coisa. Então, assim, e eu não tenho problema nenhum ele ver o disque dele. Porque o disque vai traçar comportamentos. Então, nós vamos fazer um plano, porque a ideia é evoluir. Sabe, a ideia é que ele desenvolva, que ele consiga. Daí tem empresas que eu vou que ele fala assim, o gestor fala assim pra mim, Gi, aqui nessa equipe, oi João, seja bem-vindo. Nessa equipe, eu quero que você vai trabalhar com todos dessa equipe. Um exemplo, tá? Ousadia. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o relatório DISC, o mapa comparativo versus o cargo, que antes eu fiz o cargo para mapear o comportamento do cargo. Eu preciso ter uma base para saber como está. E aí eu consigo mostrar, olha, aqui nós vamos desenvolver, aqui nós vamos lapidar, aqui a gente vai, minimizar que tá alto, tudo com clareza, gente, nada de esconder de nada, tá? Agora, se eu estou agora fazendo um processo, agora estou acompanhando o funcionário no seu processo de desenvolvimento. Eu não vou contar para o gestor tudo o que aconteceu, vai ter coisas que ele vai me abrir. Eu preciso falar para o gestor assim, tá indo bacana o processo, estamos caminhando. Eu só vou relatando assim, olha, ou o funcionário ele não tem feito nada do propósito, do que a gente tem proposto aqui, e aí eu acho que ele não tá andando eu acho que ele não tá na mesma sintonia que não. E eu falo isso pro funcionário, eu falo, olha, a empresa que me contratou para trabalhar com você, porque ela quer que você se desenvolva, e você não está agindo como tal. Eu vou reportar isso para quem me contratou. É sempre com clareza, gente, tá? Tem que ter clareza. Fez sentido, Ale? Depois, se você quiser também, me chama no direct. A gente bate um papo aí pra te orientar melhor sobre isso, tá bom? E aí, nas devolutivas, pra gente acessar cada vez mais o inconsciente do nosso cliente, nós vamos fazer essas pecinhas aqui. Que elas são incríveis e bem diferenciadas. E aí, ai, que bom, Ale, que bom, fico feliz. Mas qualquer coisa me chama, hein? Tô super aí acessível pra gente conversar. E eu quero convidar duas analistas minhas que, olha, elas aplicaram. Eu gosto de chamar para vocês verem assim a visão das pessoas que já estão aplicando e como que estão sendo diferenciadas nesse mercado. Como que a devolutiva tradicional, que é só o racional, e a devolutiva utilizando o Lego, que desperta o quê? O inconsciente, traz criatividade, traz presença, traz foco. E isso faz toda a diferença. Então, peraí, meninas, chamem aí de novo, por gentileza, para eu colocar vocês. Por favor. Não sei como é que faz aqui. Se eu consigo chamá-las. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. A Marcinha. Ai, Márcia, me chama de novo, por favor. Meninas, eu nem sei onde estão aqui. Bia, se você conseguir me chamar de novo aqui para entrar. Cadê? Bia, convidado. Cadê? Marcinha, me chama de novo. Márcia, só você. Márcia, qualquer coisa, sai rapidinho e entra de novo para você mandar o convite. Eu não tô conseguindo te chamar aqui, Márcia. Peraí. Não tô conseguindo.
Não tô mais sim. Entra de novo aí. Desculpa, gente, desculpa. Mas olha só, Bia, seja muito bem-vinda aqui à minha live. Nós vamos falar sobre Lego agora. A diferença é um super destaque para você ser destacado aí na sua área, gente. Ser visto como autoridade. Bia, de onde você fala, Bia? Fala com a gente aqui um pouquinho. Olá, boa noite. Eu estou falando de Brasília. Tudo bem com Eita, minha vocês? boa. Você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo jóia. Deixa eu ver se a Marcinha vai conseguir entrar. Marcinha, sai de novo, entra de novo e pede solicitação aqui, porque alguma coisa deu pau aqui no meu. Vamos lá, Bia. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui. Bia, qual é a tua área de atuação, Bia? Eu estou atuando com orientação profissional de carreira, com jovens de primeira escolha. Eu sou pedagoga por formação, né? Fiz pedagogia, atuei muito tempo em coordenação pedagógica e por conta de estar na escola, entender um pouquinho das dores dos adolescentes quando estão finalizando o ensino médio, entendi ali e vi aqui um nicho para trabalhar, né? Porque fica naquela dúvida, tem alguns que prestam vestibular, prestam para direito, medicina, história, matemática, e aí não sabe ali, atirando em todas as áreas, e não sabe bem qual área vai fazer, e às vezes chega na faculdade e entende que não é bem aquilo ali que ele queria, né? Então faz uma reescolha de curso nesse momento. E aí, nesse aspecto, eu vi esse nicho para poder atuar. E onde o mapeamento comportamental ajuda demais, porque a gente precisa se conhecer bem, né? Isso é Então, muito legal, gente, porque a Bia, ela tá aproveitando, ó. Ah, agora eu acho que vai dar. Acho que a Marcinha vai entrar agora. Olha que legal. A Márcia que vai entrar. Espero que dê certo, Márcia, por favor. Gente do céu. Ah, vai. Márcia, eu te aceitei aí. Olha que legal. A Márcia e a Bia, minhas analistas, e hoje elas montaram uma empresa juntas, através desse networking muito legal, né? Fiquei muito feliz. Agora vai. Agora vai, Márcia. Vamos lá. Fiquei muito feliz essa integração que elas fazem, né? E a Bia, já pedagoga, aproveitou toda a sua expertise, sua experiência, e agora está incluindo o mapeamento comportamental. Olha que tudo, gente, sabe? E ela entende muito bem as dores do seu público. Ela entende exatamente o que eles reclamam, e especialmente agora, com essa Provida, é isso mesmo, projeto de vida. projeto de vida. Gente, a Márcia não tá conseguindo participar. Não tô entendendo, Marcinha. Bora lá. Peraí, Márcia. Vamos lá. Te envia aí de novo. Ah, agora vai entrar. Agora veio. Ah, aleluia, Márcia. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Oi, Cris. Seja bem-vinda, Márcia. Tem muito bom estar com vocês. Obrigada. Duas da Emuná. Estou falando certo? Emuná Desenvolvimento. Então, elas eram analistas, cada uma na sua área, e agora resolveram juntar as empresas. Achei muito legal. E uma está em Brasília, a outra está em Petrópolis, e dá super certo, gente. Cada uma na sua cidade, expandindo todo o mercado. E aí, olha só, e aí isso é muito legal. Então, agora eu quero que vocês primeiro me falem o seguinte. Vocês nunca tinham ouvido falar do Lego nas devolutivas do DISC, do mapeamento comportamental, correto? Correto. Sim. E agora, nunca tinham, né? Até porque, gente, é bem diferenciado mesmo, ainda está chegando agora. Bem, mapeamento comportamental com Lego, só comigo, de Garcia aqui, tá? Fazer todos os acessos e tudo mais, a gente faz por aqui. E aí, me fala o seguinte, como que foi? Como que é para vocês uma devolutiva tradicional sim, no Lego e fazer uma devolutiva com Lego? Tem diferença ou não? Me contem aí. Pode começar a Bia e depois a Márcia fala. Total diferença. Tem total diferença. E quando você faz o DISC, da devolutiva do DISC sem o Lego, então ele segue por um raciocínio, ele não consegue ter a visão do todo,
para aquilo que ele quer desenvolver realmente. Então, ele não consegue colocar uma insatisfação, ele não consegue colocar um medo. E você vai conversando, fazendo algumas perguntas, e ele pode dizer ali para você, não, isso aqui fez sentido, não, isso aqui não faz sentido, ele não entende. E quando você traz para o Lego, aí você consegue entender barreiras que ele não conseguiu transpor, as carinhas feias que ele não conseguiu perceber ali no decorrer da aprendizagem dele, do desenvolvimento dele, entender aquilo que ele está sofrendo de influência, porque aí passa a ser... não é mais o racional vindo fazer parte do processo, né? Ele faz muito mais com a emoção, se colocando ali, e assim ele consegue entender aquilo que ele colocou. E a gente consegue definir, olha, você havia dito tal situação, mas olhando para isso aqui está fazendo sentido para você? E aí vem o despertar, né? Olha, eu não tinha percebido que tal coisa estava influenciando, né? Eu estou falando da primeira escolha, principalmente de adolescentes, hoje quem faz mais diferença? Amigos e família vêm trabalhar com a criança, né? Com o colega ali, do que ele vai fazer. E aí, como é que é? Você percebia que seus pais estavam te influenciando tanto? Ou aquele amigo? Ou aquela pessoa que você tanto admira tem um papel tão diferenciado na sua vida que interfere de certa forma? Ou te ajuda, né? Você percebe que às vezes vem de mão dada para guiar naquele processo. Então, isso faz muita diferença com o Lego. A gente consegue aprofundar, extrair muito mais informações do que numa devolutiva tradicional. Isso já é uma grande diferença. Marcinha, conta pra gente nas suas devolutivas tradicionais e com o Lego, quais foram as diferenças mais perceptivas aí para você? Boa noite a todos, né? Assim, eu fiz a minha primeira devolutiva, não tinha o Lego ainda, né? A gente não tinha essa imersão do Lego. E assim, aquilo que um pouco que a Fabiana disse, a pessoa vai falando, mas assim, ela vai ficando meio assim, não, faz sentido. Ela vai ficando um pouco insegura até se abrir, né? Mas vai fazendo sentido para ela, assim. E quando você faz com o Lego, e eu fiz aqui em casa com o Lego, com os amigos, e à medida que eles iam construindo, teve um momento que um parou e falou assim, eu posso ir no banheiro? Aí eu, hã? Ele foi chorar, porque quando ele colocou, e era um rapaz, e quando ele colocou, ele se viu, o tanto que ele estava bloqueado, mas foi uma coisa tão natural que eu fui deixando, e aí depois, quando ele voltou, eu falei, bom, não era legal você ir, mas eu entendi, era bom você colocar, ele falou, não, está fazendo todo sentido, eles se soltam mais, né? Eles, como é que fala, conseguem deixar o sentimento vir sem segurança de falar, sem o medo de falar, né? É como se ele voltasse a ser criança ali naquele momento e a criança expõe, que é diferente do adulto de chegar e se abrir. Ali ele está ali montando, aí ele foi vendo as dificuldades, quando ele colocou uma torre enorme, colocou a mãe por trás, sabe? Tipo, brecando ele, coisa que eu tenho certeza que se eu estivesse perguntando, não, tá bom, tá certo, conhecendo ele, né? Então, o Lego facilita isso. E aí você consegue entrar com a pessoa, você consegue ajudar, você consegue fazer com que ela entenda o processo, que não está errado, que não tem nada demais, que é só ela se conhecer, né? E vamos dizer, se conhecer, se aceitar e procurar melhorar, ver aonde que está ali, impedindo ela de caminhar e chegar onde ela quer. Então, o Lego facilita muito mais na devolutiva. E o bacana é que, assim, tem uma profundidade, né? Traz uma clareza muito maior para o nosso cliente, para que na hora da gente colocar objetivos, o plano em ação, parece que faz muito mais sentido. Nós não estamos falando que uma devolutiva tradicional não funciona. Lógico que funciona. Só que nós extraímos informações muito mais importantes que ajudam o nosso cliente a realmente se posicionar do que numa devolutiva tradicional. Você, Bia e Márcia, tem questões que são trazidas que vocês acham que numa devolutiva tradicional vocês conseguiriam extrair aquelas informações só no falar, no racional com racional? Não. É aquilo que eu disse para você. Quando eu fiz com esse amigo, que eu falei, ainda brinquei com ele, mas você vai fazer a devolutiva? Porque ele respondeu, eu falei, pô, vamos fazer agora, vamos?
E ele, mas você sabe que eu para falar? Eu falei, não, mas você não vai falar, você vai voltar com o Lego. Mas eu vou brincar? Eu falei, vai, senta aí, vai, eu vou ficar aqui. E eu só fui observando. À medida que ele foi colocando, ele, eu tô certo. Eu falei, não tem certo e errado, eu quero que você coloque. Legal. Então, assim, ele traz, ele consegue se soltar, entendeu? Mesmo que ele, no começo, vai ficar um pouco inibido, porque, poxa, né? Eu sou criança, estou com Lego aqui, mas depois ele vê, ele consegue. E aí, quando ele pega o Lego, né? Quando ele pega montado, e aí ele fala, ei, aí ele consegue se ver, né? Ele consegue se ver, coisa que no racional, no papel ali, ele não vai ter. É o pensamento em 3D mesmo, né, Márcia? A gente consegue ver e falar sobre o nosso pensamento construído, né? De uma forma, falar, opa, não tô entendendo isso aqui, como assim? Que eu não tinha percebido essa situação, meu Deus do céu. E aí parece que muito cara, né? Fala assim, nossa, gente, mas tava na minha cara e não tava vendo? Não tava vendo. Exatamente. E, inclusive, a Renata Guarani, que entrou aí agora, foi a que eu fiz a minha primeira, eu disse que a primeira devolutiva, ela está aí. Que legal, então, assim, e ela foi sem um Lego, assim, né? E foi super tranquilo, eu fiz com ela. Então, assim, hoje eu vejo a facilidade que é fazer com Lego. Legal. Oi, Maverick, seja bem-vindo, Maverick. E agora é o seguinte, olha, eu estava falando aqui na live sobre como a gente se destaca. E eu vejo que vocês utilizam muito bem a plataforma, que ela é bem diferenciada, né? Vocês têm o Lego, vocês já realizam as devolutivas, até porque engaja, né? A Bia e a Márcia, que trabalham também com estudantes, imagine você, projeto de vida nas escolas. Os estudantes estão assim, que saco, né? Desculpa, mas que chato esse negócio. Muitas vezes o estudante não tem paciência. E aí você começa a introduzir um Lego para falar de assuntos sérios. Falar de comportamentos, vulnerabilidades, o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que desenvolver. Ninguém gosta muito de falar sobre esses assuntos, né? Que dói um pouco. E colocar o Lego, os assessments que a plataforma traz, isso tornou diferenciado para vocês, na área de vocês, que vocês estão atuando agora? Com certeza. Porque a primeira impressão deles é assim, mas eu já cresci, eu já não brinco mais de Lego. Eu não tenho mais que brincar com isso aí. Meu irmão pequeno é que vai brincar. E quando você traz o Lego e mostra para eles, explica toda a dinâmica que você vai fazer, para que eles possam entender o que é esse projeto de vida, que ele não é só só uma questão de trabalho, só onde eu vou ter que fazer com uma questão de carreira, mas ele é muito mais abrangente. Então, quando eles se apropriam desse conceito, você consegue trabalhar com ele e consegue trazer a dinâmica do Lego para que eles possam visualizar, olha, mas eu não sabia que era assim. Eles não percebem o tempo passar, eles conseguem construir e ter uma visão muito maior. Eu achei que eu só ia brincar, porque para o que eu consegui desenvolver aqui, que eu não tinha essa visão do como eu ia fazer, do que eu ia fazer, ainda estava meio perdido. E quando você traz para essa dinâmica, eles conseguem ter uma visão bem melhor. Então faz realmente uma diferença muito grande. E vocês acham que o Lego acabou, assim, trazendo mais visibilidade para a área de vocês? Vocês têm do Lego? Como é que foi isso? Antes vocês não tinham. Hoje vocês são diferenciados. Né? Não é o diferencial de vocês? Eu só vou falar sobre mapeamento comportamental se fosse só o mapeamento comportamental. Mas nós vamos trabalhar outros acessos, né, Márcia? Então, assim, traz aí a questão das forças, as âncoras de carreira, né? Então, você traz outros acessos para vir ajudar e tudo isso com o Lego, né? Que ele consegue... como é que eu expresso? Você fala assim, eu tenho uma força... A minha força é a gratidão. Talvez antes ele não identificaria. E na hora que ele traz para o Lego, ele consegue perceber o quanto ele é grato num simples jogo, numa brincadeira que ele aceitou naquele primeiro momento, né? Que ele viu assim, e que ele consegue perceber essa abrangência dele no decorrer da atividade, né? Que legal. E se você vai perguntar a uma pessoa assim, fala um pouco de você, fala um pouco da sua força, a pessoa não se vê, não se reconhece, né? E mesmo que está ali, ela não se reconhece. E aí, quando você joga para o Lego, fala assim, vamos colocar aí, expressa sua força então, ao invés de você falar, expressa. Aí ela chega e olha, nossa, gente...
Sabe assim, você consegue ver, ela consegue se ver, aquilo que eu digo, no Lego, ela consegue se ver, né? E aí você traz para ela onde ela está despendendo energia, né? Por que ela está gastando tanta energia aqui, numa força que não é tanto dela, e aí ela fala, poxa, se eu fizesse isso, e aí você vai conseguindo trazer para ela, eu falo assim que com mais leveza. Legal. Né? Não fica aquela coisa que todo mundo já está acostumado. Você tem que fazer assim, não, você traz com leveza. Você faz com que ela saia e fica refletindo. Né? É mesmo. Aí eu ainda até brigo, eu falo, ó, mas isso aí não é para você ir apontar o dedo para isso, para aquilo, não. É para você se ver e procurar ir caminhando. Então, o Lego tem essa facilidade, principalmente com a nossa geração hoje de adolescente, que é uma coisa imediatista, que é uma coisa que eu quero para agora, eu não sei, mas eu quero ver resultado, e fica meio que perdido. E é legal que você falou, Márcia, porque para os adolescentes que estão, né, adolescentes, né, que a gente fala aí de 16 a 24 anos, mais ou menos, ainda é considerado adolescentes, né? Eles são muito imediatistas. Mas, e o legal é que também não precisa ser só com adolescentes. Os adultos também estão naquela correria, naquela pressa, e falam, ai meu Deus, vai logo, vai, vamos ver esse relatório logo, é como se fosse assim, né? Então, estão meio apressados, não, calma, vamos respirar e vamos brincar. Porque o cérebro gosta do lúdico. O cérebro, ele realmente, ele precisa de algo diferente para ele guardar, para ele memorizar, para eles terem um impacto e para fazer sentido para a vida dele. Então, realmente, difere demais essas devolutivas, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tá fazendo sentido, gente? Assim, é para brincar mesmo. Eu falo que nós vamos brincar e falar de assuntos sérios. Por que a gente tem que ser sério? Todo lá, né? Aquele tele e gravata para poder ser sério, para poder falar de assuntos sérios. Esquece isso. Gi, mas dá para fazer isso aqui com diretoria? Mas se dá, é o que eu mais penso. Dá para fazer com liderança? Eu adoro quando os diretores, lideranças, o pessoal fica às vezes com medo, né? Não, mas eles que vão fazer sim. Eles precisam se entender como eles funcionam. E aí, eles desarmam. Os alunos desarmam, né, gente? Os alunos começam a... Porque os alunos, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, se vocês não sabem um pouquinho sobre essa parte, tá? Os alunos, a culpa do mundo são os pais nessa idade, né? Você não pega. A culpa do universo é os pais deles. É que meu pai, que minha mãe, papá, e reclamam, né? Reclamam. Quando eles começam a construir algumas coisas, eles falam assim, isso aqui, eu tô errado. Teve não uma moça, meu pai, não é minha mãe. teve uma moça que ela começou a chorar, ela falou, meu Deus, eu preciso pedir desculpa para os meus pais, porque eu estou reclamando deles e sou eu que estou tendo outra atitude. A clareza, a consciência que ela teve naquele momento fez total diferença. Né? Então, ajuda nos estudos, né? Pode falar, Márcia. Não, então, e é isso que você está falando. Traz coisa que se você fosse fazer sem o Lego, eles já iam até ainda falar, aposto que foi minha mãe que falou, aposto que ela já disse, não é? Que eles vão trazer isso. Mas quando é eles construindo, não tem outra pessoa ali, a não ser eles estarem construindo. Né? Porque é aquilo que você disse, eles sempre vão culpar lá. Então, quando a gente começar a dar evolutiva, na cabeça deles, porque é automático, aposto que minha mãe conversou com ela. Porque minha mãe viu eu fazendo, minha mãe mandou isso aqui para ela. E quando é eles fazendo, não tem mãe, não tem ninguém, é eles mesmo. É verdade. E traz uma consciência. Traz bem uma consciência bem clara. E o Lego, essa atitude, assim, logo quando eu comecei a mexer com Lego, a fazer o Lego, eu fiz com os meus filhos aqui. E é engraçado que quando eles foram montar uma torre, eu olhava assim, eu falava assim, gente... Assim, lógico, eles estavam menores e não entendia, mas eu via, conseguia entender quem é quem. Dos perfis, né? Na montagem do Lego, a gente já consegue identificar os perfis. Assim, exatamente. 99% a gente fala, nossa, eu já sei até o perfil da pessoa. Só por montar o Lego, a gente consegue saber se é um dominante, influente, estável, analítico. É bem interessante. Exatamente. Aí eu ainda brinquei, eu falei, gente, agora lascou. Eu, dominante, tenho 2 analíticos em casa e um influente. Ai, meu pai. E assim, só de ver montar, só de pegar o Lego e montar. Legal. Pela característica que montou ali, eu falei, gente, agora eu tenho 2 analíticos
e um influente. E eu, como dominante, eu vou ter que aprender, né? Isso foi logo no início, a maneira de falar com cada um. Aham. Isso que é importante também. E o bacana, gente, que desde quando eles pegam a peça, você já consegue ver o comportamento, já consegue entender muito como o seu cliente funciona. Isso faz toda a diferença. Você consegue saber se ele tem paciência, impaciência ao montar as peças. Tudo isso já está dentro do jogo. Você já consegue observar e trazer várias informações e ajudar o seu cliente a perceber nesses comportamentos que ele está expressando. Então, é muito profundo. É profundo porque o nosso papel qual é? Ajudar o nosso cliente a ter consciência e para que ele se desenvolva. A empresa que nos contrata quer alta performance, a empresa quer que a gente ajude esse cliente a se performar. Então, se eu tenho plataformas inovadoras, se eu tenho acessos inovadores e se eu tenho metodologias inovadoras, eu preciso trazer isso para a empresa. É isso que vai me destacar no mercado. É isso que, porque daí não é só também ser um branding, eu preciso trazer resultado. Tudo isso com resultado. E aí você tendo o resultado, é onde as pessoas vão começar, fala com fulana, fala com ciclana. Eu recebo várias ligações de clientes por indicação, gente. Não é porque tá me vendo no Instagram, é porque é um que fala para outro, que fala para outro. E assim tem acontecido com as meninas aqui também, por elas se destacarem e por causa de tudo isso. Então, não sei se você já tem esse destaque, e é o nosso convite, tá? O meu convite é: participe da imersão Legos Day, que vai acontecer na quarta-feira que vem. Vem entender esse processo dessa diferença. Existem milhares aí, sei lá, de analistas no mercado. Mas eu sei que, olha, eu posso dizer, 1% que consegue tá vivendo disso. E aí, você não quer viver disso? Eu vivo disso. E para mim é fundamental. Eu sou apaixonada por isso. Vivo, atendo individual, atendo empresas, negócios, atendo casais, atendo nas formações, eu faço formações, eu só vivo disso, porque eu sou apaixonada. Mas olha só, estudei e tenho estudado e está estudando sempre, porque a gente tem que ser diferenciado aqui. E meninas, para a gente já finalizar, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês. Muito, muito obrigada por vocês compartilharem um pouco o conhecimento. Como que o mapeamento comportamental, o que ele fez de diferente na vida de vocês, o que mudou? Conta um pouquinho pra gente, foi importante na vida de vocês? Como que foi esse processo? Bom, foi muito importante, porque assim, ajudou demais a me relacionar com o meu filho, com a minha filha, entender a dinâmica deles ali, a saber o que tem de linguagem de valorização deles. Então, nosso relacionamento mudou demais. Então, assim, ele tem que começar por nós, né? Eu entender como é que era a minha dinâmica e entender quem está ao meu redor para que então eu pudesse atuar e auxiliar as outras pessoas nessa mesma demanda. Então, assim, isso faz muita diferença. E eu percebo assim, se eu conhecesse o mapeamento comportamental antes, talvez eu, nessa situação eu não teria passado por essa demanda, não teria sido tão complicado, tão doído, como hoje eu consigo olhar e perceber, e principalmente conversar com as pessoas. Porque quando você entende que a Márcia é dominante, que a Gisele é influente, eu já sei até como conversar com as duas e sabe como que eu vou acessar cada uma para que o quê? Elas possam. E a Bia é estável, né, Bia? E a Bia é estável. Eu sou estável. Eu sou estável. Rapidinho. Perceba o jeitinho da Bia. Um tom de voz mais baixo, gostosinho, fofinha, toda meiga. O estável é meigo, o estável é fofinho, né? Todo delicado. Agora, ela se juntou com o oposto. A Márcia dominante, trator. Mas que legal, porque olha só, se as duas se unissem antes de ter esse conhecimento, ia dar briga, muita briga entre elas. Não estaríamos juntas hoje. E hoje não estaria. Mas sabe o que é legal das duas agora? Uma complementa a falta da outra. E uma complementa a força da outra. Isso que é legal. Isso que é entender sobre o mapa comportamental e você potencializar essas relações. Parabéns, meninas, parabéns. Marcinha, dominantona, fala aí, dominante.
Dominante mesmo. Nossa, assim, quando eu conheci rapidamente, agi através, né, do curso do Batman, que me apresentou, já fiquei encantada. Eu falei, não, eu preciso me conhecer, eu quero fazer um mapa, eu vou, eu preciso. Porque assim, quando eu trabalhava, todo mundo me via como uma mandona mesmo. Aquela que tem medo de ir lá pegar, pedir alguma coisa. E eu falava assim, gente, eu não mordo, eu sou um leão, mas eu não pego. E todo mundo, um leão com fome. E aí, quando eu fiz o mapeamento que eu me conhecia, aí a gente foi fazer eu fiz de casal, e aí assim, não é que no meu casamento tinha brigas de bate-boca, não, mas tinha aqueles ruídos, né? E aí eu descobri o quê? Que eu era dominante e meu marido analítico. Então, assim, Coitado. pensa, né? Então, assim, e aí eu comecei a entender coisas, só para vocês irem um pouco. Vamos no supermercado. Supermercado dominante é o quê? Vai lá, pega as coisas, bota no carrinho. Não! Ele é data de validade, é ticket com caixa de seleção, listinha com caixa de seleção. E aquilo eu ficava, falei, gente, mas aí acontecia, às vezes, eu ficava emburrada, ele também ficava, porque eu queria trazer ele para o meu lado, e ele queria me levar para o lado dele, e não é assim. Quando a gente passou a entender, passou a se, sabe, a se respeitar, a entender o outro, não é nem se respeitar, desculpa, a entender o comportamento do outro, aí, para mim, foi assim. Então, às vezes, ele chega e fala, hoje você está dominante demais. Eu falei, eu já percebi, peraí, só um minutinho que eu vou ali, vou respirar. E aí eu falo com ele, filho, analítico demais não, eu preciso de resultado, vamos. E hoje a gente consegue levar na brincadeira. Esses dias, para Rio, eu mandei para Gisele. Falei, Gisele, de quem que é o sanduíche aqui? Qual que é qual? Verdade. Um sanduíche todo assim, né, da Márcia, que é rápido, babá, e o outro sanduíche milimetricamente, ó, queijo, presunto, é igual meu marido, igualzinho, Márcia. Entendeu? E aí me ajudou muito nisso, me ajudou a ver meus filhos a entender. Igual a Fabiana falou, você já olha para a pessoa, você fala assim, peraí, ela é influente, ou ela é estável, pelo jeito dela. Se eu for desse jeito, eu não vou conseguir com que ela me entenda. E aí você já muda a maneira como você vai falar. Você já muda a maneira como que ela vai te entender. Coisa que antes eu chegava e tinha que ser do meu jeito e acabou eu tô mandando. E não é assim. E a gente sabe que quando a gente estuda os perfis, o dominante ele não é, vamos dizer assim, humano, né? Ele não é sensível, vamos brincar humano. Ele quer resultado. Né? Aí eu comecei, falei, não, peraí, calma. O dominante que estiver no excesso, lá no excesso, como a Marcinha. Lá no excesso, exatamente. Só que eu estava, né, Gisele? Eu estava no meu excesso, porque quando eu trabalhava, as pessoas tinham medo. Sabe aquela cena de bater na porta e a pessoa já com o olho assim, entra? Nossa, o que foi? Fala! Quer dizer, e a pessoa podia ser influente, eu não sabia. Então, assim, quando eu conheci o DISC, o mapeamento comportamental, os altos conhecimentos que a plataforma dá também, né? Os outros não é só o DISC, né? O DISC é só aquela ponta do iceberg. Lá para o fundo tem outras coisas, âncoras de carreira, por que eu era assim? Então, isso me ajudou muito. Me transformou e fez com que eu quisesse conhecer mais ainda, sabe? Estar mais ainda. Hoje as pessoas que me conhecem falam, nossa, o que aconteceu com você? E mais, mas não é. Foi muito lento esse conhecimento, foi rápido de ter a percepção. Uau, já entendi. Como é que foi? É rápido, não é? É rápido pra gente se conhecer. Muito, é rápido. Reconhece, acabou. Reconhece. É algo muito para agora. É para agora. A pessoa faz sentido. Oh! Nossa, agora faz sentido que eu sou assim. Ao invés de passar às vezes meses, anos, né? Cada um tem seu momento, a gente sabe disso. Mas o mapa comportamental ele é muito rápido, direto para falar, você tá assim nesses comportamentos. Faz sentido, vamos ajustar. E isso as pessoas querem ser felizes para agora. E não para daqui. E ainda pode identificar aquele ponto de melhoria que ele quer, né? Então, assim, eu preciso desenvolver esse hábito aqui. Então, ele consegue perceber o hábito que ele precisa modificar, o que ele precisa fazer para que esse hábito seja modificado, e assim ele vai trabalhando. Então, assim, o quanto conhecer seu comportamento,
auxilia demais nas relações, e sejam elas de que aspecto for. Como que isso auxilia nesse nosso relacionamento aí interpessoal? E como a Gisele uma vez tinha dito, não é uma bola de cristal, né? Que você vai, eu fiz, agora eu sei, e aí? Né? Então, assim, você vai ter que continuar. Você fala, eu preciso melhorar aqui. Quando você faz com um cliente, para uma empresa, você vai dando aquele acompanhamento, né? Você vai ajudando. Quando a pessoa é pessoal, você fala, olha, o que eu quero mais? Eu vou oferecer. O que você quer? O que eu posso te ajudar? Vamos lá, o que você está querendo? Então, tem esse retorno, né? Como é que eu vou dizer? Esse acompanhamento. Né? Então, assim, para mim fez muita diferença. As pessoas que eu mostro também falam que fez muita diferença, né? Poxa, eu não preciso mais deixar isso. Poxa, eu posso fazer isso. Pô, eu estou melhorando. Então, eu acho que não tem assim. E com o Lego, então, fica bem mais fácil. Bem mais tranquilo. Bem, né? E divertido. Por que não falar de sucesso divertindo, né? Se divertindo. É essa a proposta, gente. Olha só, beijo para as duas. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada mesmo. Pessoal que participava, muito obrigada. Convido vocês a se inscreverem lá no link da minha bio. Participe do grupo exclusivo da imersão Legos Day, que vai acontecer semana que vem, na quarta-feira. Ó, vai ser um aulão muito legal que nós vamos falar sobre mapeamento comportamental e sobre o Lego. Então, se você quer se destacar, se você também quer faturar mais, gente, com essas pecinhas aqui, a gente fatura muito mais. Nós somos procurados por pessoas, por empresas, por ter essas pecinhas aqui. Vocês vão entender muito melhor do que está por trás de tudo isso daqui, tá bom? Então, gente, beijo para vocês. Muito obrigada, meninas. Fiquem com Deus. E até quinta-feira, próxima live. Um beijo para vocês. Obrigada, Rodrigo. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Boa noite a todos. Até. Tchau.